Vou falar de arrependimentos. Não tem muito arrependimento na vida, não, gente. Não posso falar de arrependimentos. Eu acho que tudo na vida. Eu não quero falar de arrependimentos. Eu quero dizer que tudo que acontece na vida, absolutamente tudo, tem uma razão de ser. Por mais difícil que pareça, por mais estranho que pareça, por mais absurdo que pareça, tudo tem uma razão de ser. Eu gosto de uma frase que fala sobre essa história. Um homem dizendo o seguinte: olha, toda vez que uma pedra daquela, quem conhece o Rio, aquelas pedras de toneladas que estão nos morros descem, elas vão destruindo casas, matando pessoas, mas elas também arrastam o humus, aquela terra preta, né, que vai fazer nascer flor no asfalto. Eu nunca me esqueci disso. E isso na vida da gente tem um sentido. Tem momentos na vida da gente que a pedra rola do morro toneladas e vem fazendo, sabe, aquela destruição, mas de alguma forma aquilo vai servir para alguma coisa. Podem acreditar. Aquilo vai servir para alguma coisa. Para quê? Não sei, mas vai servir para alguma coisa. Então, eu não digo que nada eu não acredito em acasos. Tudo tem uma razão de ser. Eu sei que muita gente vai questionar o que eu vou falar agora. Durante a Segunda Guerra Mundial, gente, foi o período em que houve a maior quantidade de pessoas aderindo às religiões, se convertendo, sabia? O número de conversões daquela época foi uma coisa absurda. E agora, muitos vão me criticar pelo que eu vou dizer. Mas é a loucura do mundo que a gente não compreende. Durante a Segunda Guerra Mundial, aqueles testes que foram feitos por Joseph Mengele, o carrasco de Hitler, o médico que acabou vindo morrendo no interior de São Paulo, velhinho, velhinho, velhinho no interior de São Paulo, pois é. Aquelas pesquisas que foram feitas naquela época fizeram com que a Alemanha até hoje seja o maior centro produtor de grandes reagentes para laboratórios, né? Essa semana mesmo, quando gravo essa conversa aqui com você, eu estive participando do congresso, o COMACO, o segundo COMACO de análises clínicas, né? E falando das análises, dos novos testes que são feitos. Então, aqueles testes, olha só, gente, no meio da morte daqueles 6 milhões de pessoas, eu posso estar falando uma heresia, mas aquelas mortes não foram em vão. Milhões de pessoas já foram salvas por causa daquilo que aconteceu naquela época. Aquela carnificina. É um absurdo isso, né? Dá para entender isso? É melhor a gente não entender. É apenas ver o que aconteceu. Porque não há uma explicação muito lógica. Nós não entendemos. A lógica da gente é uma e a lógica do Criador é outra. Tanto é que o Criador vai encontrar quem para ser o seu grande apóstolo? Qual é o grande apóstolo de Deus? Paulo de Tarso. O homem que colocou ali estou tentando aqui me recordar, houve um homem que o olhava, que questionava Paulo, que fazia questionamentos para ele. Eu estou também falhando a memória. Ele é o primeiro mártir cristão. Não consigo me lembrar. Se me lembrar depois eu falo. Ele tem 2 nomes, porque o nome era judaico e tal. Não me lembro agora. Ele foi apedrejado, Paulo mandou, e Paulo fez questão de assistir ao apedrejamento dele até a morte. Registros dizem que até naquela hora ele tinha uma admiração por Paulo. E dizia assim: ah, se Paulo conhecesse Jesus. Ou seja, quer dizer que é esse algoz de tantos e tantos cristãos que Deus vai escolher naquela estrada de Damasco, né? Pois é. É tão forte aquele momento que a voz vem do alto e diz: Paulo, por que tu me persegues? E curiosamente, o homem a quem Paulo estava se preparando para ir para matar, prender e matar, foi o homem que cuidou dele, pegou cinzas no chão, passou no rosto dele e disse: foi o meu Senhor que mandou que eu viesse te curar. E ali Paulo começa um processo tão especial. Então posso dizer que Paulo,
ele me resgatou. Quando eu li o capítulo 8 de Paulo, eu estava estudando nessa época exegese lá com Moana. E um dia o nosso estudo foi sobre a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E porque sabemos que todas as coisas, eu falei todas as coisas concorrem juntamente, não é separado, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, talvez eu esteja falando isso agora para alguém, você esteve me acompanhando aqui no meu canal de YouTube, vivendo uma experiência de dor, de absoluta dor. E quando a dor chega, sabe, os olhos ficam cegos, é preciso enxergar com o coração. A frase não é minha, é de Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe. Então, arrependimentos? Não. Tudo o que aconteceu tinha um propósito. A gente só precisa perceber o propósito de Deus em todos os lugares onde a coisa acontece.